A maneira como a gente pensa é fruto de nossas crenças, aquilo que acreditamos e temos como verdade. Muitas destas crenças nós geralmente temos como verdades absolutas e isso pode ser um problema porque perdemos a nossa flexibilidade e nos tornamos seres irracionais, com crenças irracionais, e estas crenças irracionais guiam nossas decisões e comportamentos. A irracionalidade é camuflada por trás de tradições, crenças transmitidas de uma geração para outra e muitas das mensagens que a sociedade nos envia e que aceitamos sem questionar. O psicólogo Albert Ellis, criador da terapia racional emotiva comportamental, pensava que grande parte do nosso sofrimento emocional vem de crenças irracionais, contraproducentes, autodestrutivas e rígidas. Nesse vídeo eu vou falar sobre 11 destas crenças que eu considero as mais nocivas para o nosso crescimento pessoal. Eu quero ver quais destas crenças irracionais você tem. Aí você coloca aqui nos comentários. E se você tiver algumas dessas crenças, comece a trabalhá-las interiormente. Mude a sua mentalidade, faça terapia. Seja como for, trate de mudar a maneira que você vê as coisas, pois elas podem impedir o seu desenvolvimento pessoal. Antes de começar esse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Siga também o SOS Sobriedade nas redes sociais. Participe da nossa lista de transmissão no WhatsApp, o link está na descrição desse vídeo. E se você acha que esse trabalho ajuda você, participe da nossa comunidade e seja membro da Academia SOS. Além de você contribuir com o canal, você terá acesso a vídeos exclusivos. Existem muitas ideias irracionais dentro de nós, sem exceção. Não existe um único ser humano que possa afirmar que suas ideias são 100% racionais o tempo todo. Isso é impossível. Mas podemos melhorar a maneira como pensamos, identificando as 11 principais crenças irracionais de Albert Ellis. E assim, temos uma mente mais saudável e racional. Ele descobriu que algumas crenças são bastante comuns e é provável que todos nós tenhamos em algum momento de nossa vida, ou temos até hoje. A primeira delas é que as pessoas significativas devem nos amar e aceitar o que fazemos. Por que esta crença é uma ideia irracional? Pretender que as pessoas com quem nos relacionamos não apenas nos aprovem, mas também aceitem tudo o que fazemos é uma utopia. Além disso, buscar constantemente aprovação social requer um enorme esforço e uma quantidade imensurável de energia que não vale a pena gastar. Buscar a aprovação dos outros também gera uma atitude servil para que acabemos colocando nossas necessidades em segundo plano, ficando à mercê das opiniões dos outros. Para piorar, a incerteza de não saber se conseguiremos essa aprovação cria insegurança e preocupação constante, o que acaba nos deixando muito infelizes. A segunda crença é: para ser valioso, é essencial ser muito competente e alcançar grandes realizações em todas as áreas possíveis. Por que esta crença é uma ideia irracional? Ninguém pode ser totalmente competente em todos os aspectos da vida. Tentar ter sucesso não é ruim, mas não reconhecer nossos limites pode causar sérios problemas psicológicos e físicos, nos distanciando da realidade. Buscar o sucesso a todo custo implica obsessão e, acima de tudo, submeter-se a uma comparação contínua que muitas vezes só gera frustração e o sentimento oposto ao que se buscava: incompetência. Sim, toda vez que nos comparamos, acabamos nos sentindo incompetentes por não alcançar o padrão ao qual nos espelhamos. Além disso, a preocupação com o sucesso muitas vezes gera medo de falhas e erros, o que pode levar à imobilidade. Devemos entender que não viemos ao mundo para competir com os outros, mas para tentar sermos felizes. Essa mudança de perspectiva é extremamente libertadora. A terceira crença é que certas pessoas são abomináveis, más e infames e devem ser punidas e culpadas por sua perversidade. Por que é uma ideia irracional? Precisamos assumir que todos somos limitados em certos aspectos e que nem sempre medimos as consequências de nossas ações, mas reagimos impulsivamente. Às vezes cometemos erros sem perceber, mas não é um mal consciente. As pessoas que agem mal, na maioria dos casos, não estão plenamente conscientes das consequências que seus comportamentos geram nos outros. Colocar o rótulo de mal e infame, em vez de mostrar uma atitude mais tolerante e racional, só servirá para agravar o conflito. A quarta crença é que é desastroso que as coisas não saiam como havíamos planejado. Por que esta crença é uma ideia irracional?
Nunca nos ocorreria pensar que as nuvens deveriam ser de outro modo ou que deveriam seguir em outra direção. Nós simplesmente as aceitamos como algo natural, mas temos dificuldade em aceitar que as coisas da vida aconteçam da mesma maneira. Cada evento é determinado por muitos fatores, e como não podemos controlá-los, há poucas razões para pensar que as coisas têm que ser de um modo diferente, exceto a nossa crença irracional de que tudo deve ser de acordo com as nossas expectativas e necessidades. Existem más notícias. As coisas nem sempre se adaptam ao plano mental que havíamos projetado. Esperar que tudo flua sem contratempos só vai nos abater, irritar ou nos frustrar. Um estado de espírito que não nos ajudará a redirecionar a situação ou a encontrar uma boa solução. A quinta crença é: se algo é perigoso ou assustador, deve se sentir muito inquieto e obcecado com a possibilidade do que possa acontecer. Por que esta crença é uma ideia irracional? Quando estamos muito preocupados com o que pode acontecer, o nervosismo nos impedirá de ver claramente o que está acontecendo aqui e agora. A ansiedade diante do perigo nos impedirá de lidar com isso de maneira eficaz. A preocupação é como uma cadeira de balanço, nos dá algo para fazer, mas não nos leva a lugar nenhum. Isso não diminuirá as chances de algo acontecer. Na verdade, isso geralmente contribui para que os nossos piores medos se materializem, porque se torna uma profecia autorrealizável. A profecia autorrealizável, ou profecia autocumprida, é quando uma crença que nós temos acaba orientando nossas ações para um caminho que provoca sua própria concretização. Um exemplo comum é a pessoa que tem medo de perder alguém e acaba se tornando muito ciumenta. Esse ciúme obsessivo acaba criando uma série de situações que acabam provocando o término da relação. Nesse caso, o término da relação foi produzido pelas ações ciumentas do parceiro que temia perder a relação. Devemos ter em mente que, como disse Albert Ellis, a vasta maioria das coisas que nos fazem entrar em pânico são perigos criados por nós e que existem quase inteiramente em nossa imaginação. A maioria dos eventos temidos tendem a ter um impacto emocional menos catastrófico do que imaginamos. No entanto, a ansiedade e o medo gerados por sua antecipação representam um custo psicológico maior do que a própria situação temida. A sexta crença é mais fácil evitar certas responsabilidades e dificuldades na vida do que enfrentá-las. Por que esta crença é uma ideia irracional? Embora às vezes seja mais fácil adiar problemas, isso geralmente traz consequências negativas. Muitas vezes, o peso das tarefas diferidas é maior do que a energia que elas exigem para alcançá-las. Devemos lembrar que a autoconfiança e a resiliência são fortalecidas quando enfrentamos situações difíceis, não quando as evitamos ou tentamos ignorá-las. Evitá-los apenas tende a aumentar o grau de insegurança e desconfiança em nós mesmos. A sétima crença é normal depender dos outros porque precisamos de alguém mais forte para confiar. Por que é uma ideia irracional? Como seres sociais, os relacionamentos interpessoais são uma importante fonte de segurança e validação emocional. No entanto, não podemos chegar ao ponto de deixar que os outros pensem ou escolham por nós. Quanto mais dependemos dos outros, menos escolhemos para nós mesmos e mais nos deixamos levar pelas opiniões e desejos dos outros. Quanto mais deixamos as decisões importantes nas mãos dos outros, menos oportunidades teremos de aprender, de modo que alimentamos o ciclo de dependência e insegurança. Oitava crença: quando algo do passado nos chocou, continuará a nos afetar indefinidamente. Por que esta crença é uma ideia irracional? O passado influencia a formação da nossa personalidade. Há experiências que nos marcam e traumas psicológicos difíceis de superar, sem dúvida, mas isso não significa que devam se tornar um fardo que arrastamos para sempre, impedindo-nos de nos tornar a pessoa que queremos ser. Devemos ter cuidado para não usar o passado como desculpa para evitar enfrentar as mudanças exigidas pelo presente e, assim, não fazer o esforço pessoal necessário para avançar. O passado deveria ser apenas uma valiosa experiência de vida, não uma área para ficar acampado. A nona crença é preciso sentir-se muito preocupado com os problemas dos outros. Por que esta crença é uma ideia irracional? Em uma sociedade que promove o extremo altruísmo, se não nos preocuparmos com os problemas dos outros, acreditamos que somos pessoas más. No entanto, devemos ter em mente que a preocupação sem a ocupação não nos leva a lugar algum.
além do fato de que cada pessoa deve abordar suas próprias dificuldades. Resolver problemas em seu lugar não os ajudará a crescer. Pelo contrário, evitará todos os obstáculos que podem fomentar sua resiliência e ajudá-lo a desenvolver suas habilidades. Não devemos nos sentir obrigados a enfrentar os problemas dos outros, especialmente se essas pessoas não se responsabilizam por elas. A 10ª crença é: você sempre tem que manter o controle e buscar a perfeição. Por que esta crença é uma crença irracional? Não há segurança total nem perfeição absoluta no mundo. A busca por certezas absolutas muitas vezes só gera ansiedade e falsas expectativas que nos unem em um laço em que, quanto mais tentamos compreender o controle, mais ele nos escapa. Ao mesmo tempo, a busca incessante da perfeição nos faz cair no perfeccionismo patológico, um estado no qual inutilmente desperdiçamos uma enorme quantidade de energia sem jamais nos satisfazermos. E a 11ª crença é: nós não controlamos nossas emoções. A felicidade é algo que simplesmente acontece. Por que esta crença é uma ideia irracional? Temos enorme poder para construir nossos pensamentos e sentimentos, embora geralmente não o exercitemos porque estamos acostumados a reagir em vez de agir. A vida é difícil e às vezes nos dá surpresas que podem gerar emoções intensas, mas temos a possibilidade de parar, pensar e escolher como agir nestas circunstâncias. Podemos escolher pensamentos mais positivos e construtivos que melhorem nosso humor e que, a longo prazo, nos façam mais felizes. Felicidade não é algo que simplesmente acontece, é uma decisão pessoal. E aí, gostou do vídeo? Se identificou com algumas dessas crenças? Coloca aqui nos comentários. Até o próximo vídeo.